Então só relembrar. Deixa eu relembrar vocês, ó. O Moodle já está abastecido, já estão as 2 aulas, vou colocar essa aqui. Alguém já assistiu a aula que eu postei? Eu vi a primeira, mas não assisti. Tudo. Não, cara, tinha 40 visualizações a última vez que eu vi. Tá onde que achou 40 visualizações? Não, é porque eu dividi a aula em capítulos. Então, a hora que vocês forem assistir as aulas, eu dividi mais ou menos por trecho, que nem esse aqui que eu estou falando agora. Eu vou colocar lá introdução do 0 até 1 minuto. Então, eu vou colocando detalhadinho tudo que a gente vai conversar. E aí isso daí facilita na busca. Então, alguém devia estar buscando alguma coisa, caiu lá de paraquedas. Aí viu que o áudio está uma bosta e saiu fora. Senhor, não está aparecendo o ato na frente do Moodle, não? O que não está aparecendo? Talvez você não está. Não, mas é você que não está matriculado. Eu acho que você não está no Moodle, depois eu te coloco no Moodle. Eu também se tivesse. Tá, ao acabar a aula aqui eu já coloco no Moodle, não esqueço. O Daniel também provavelmente não está, né, Daniel? Eu procurei mais. Não, tá. Mesmo. Eu já vou colocar você, certo? Vamos começar então, que agora começa de verdade, né? Na aula passada a gente viu a lei de Coulomb. Vamos começar de verdade. Eu estou pensando em fazer, vou fazer um teste. Eu vou gravar em casa. O grande medo de vocês são integrais, né? Eu vou abrir uma playlist no YouTube ou dentro da própria disciplina de vocês. Eu tenho uma luzinha digital em casa, vou fazer o teste. Se ficar ruim, tanto faz, que é para vocês mesmo. Eu vou gravar umas aulas sobre resolução de integral dupla, integral tripla, integral de superfície e integral de linha. Tá certo? A partir de agora é isso que a gente vai utilizar. Tá? O que nós vimos até agora? Nós aprendemos até agora a lei de Coulomb, certo? O que um aluno boboca, daquelas universidades que vocês estavam comentando até agora há pouco, se eu perguntasse sobre a lei de Coulomb, o que ele falaria? A lei de Coulomb, ela trata do quê? Da interação entre... mas aí está curta. A lei de Coulomb trata da interação entre duas cargas? Não. Interação entre duas cargas elétricas, independente da natureza, mas em repouso. Uma em repouso com relação à outra, por isso que a gente está tratando de eletrostática, mas tem um detalhe: pontuais. Por que elas têm que ser pontuais? Aliás, o que significa eu dizer que essas cargas são pontuais? A distância entre elas ali. Isso, que as dimensões da carga são muito pequenas comparadas à distância entre elas. Tá certo? Então a lei de Coulomb vai dizer para nós o seguinte: olha, se você tem duas cargas, então a força elétrica entre essas duas cargas é 1 sobre 4π ε0. Eu vou colocar aqui R, já eu volto, vezes o produto das cargas dividido por R menos R' ao cubo na direção R menos R'. Isso daqui. Meu celular. Deixa eu colocar no. Prontinho. Minha esposa fica puta com esse toque. Bom, vamos olhar para isso aqui de uma maneira um pouquinho mais aprofundada aqui para a gente fazer essa revisão. Dá uma olhada. Primeiro, por que essas cargas precisam ser pontuais? Vamos tentar entender. Primeiro, eu preciso identificar quem que é esse R e quem que é esse R'. Aqui no caso, eu estou colocando a força dependendo da posição R. Essa posição R é a posição da carga que eu estou nomeando como carga teste. Teste porque ela vai testar as forças. Tá? Na realidade, a força elétrica vai satisfazer a terceira lei de Newton, então vai ter a interação entre as duas cargas, vai ter força tanto na carga teste, tanto quanto na carga fonte, só que eu só estou analisando na carga teste.
De acordo? Então, eu vou colocar aqui um sistema de referências tridimensional, para a gente poder enxergar tudo que estará acontecendo. X, Y, Z. Aqui estará a carga teste. Aqui, eu vou colocar aqui como? Para ficar fácil o desenho. Vou colocar assim. Aqui está a carga fonte. Tesão. E aí olha só a necessidade, e presta atenção que isso vai fazer toda a diferença lá na frente. Qual é a necessidade de eu considerar que a carga seja pontual? Porque se a carga não for pontual, não faz sentido eu dizer que eu estou localizando essa carga através de um vetor R'. Certo? Localizar a carga é dar a posição exata. Quando que você não consegue, por exemplo, falar qual é a posição exata se eu colocar a garrafa do lado, você não consegue me falar a posição exata dessa garrafa. Por quê? Porque ela está ocupando um espaço muito grande. Então, olha só, calcula a posição exata da garrafa referente a essa mesa. Você não consegue. Porque, comparado à mesa, ela é um corpo extenso. Agora, calcula a posição exata da garrafa comparada com o instituto como um todo. As dimensões da garrafa são comparáveis ao instituto? Eu olhando, quando eu pego o instituto como um todo, isso aqui pode ser entendido como um ponto. Então eu consigo localizar com apenas um vetorzinho. Por isso que eu estou dizendo que a carga é importantíssimo o fato de eu tratar essas cargas como pontuais. E é só nesses casos que a lei de Coulomb assume essa forma. Tudo bem? Então aqui eu tenho o R localiza a carga fonte, o R' localiza a carga fonte e o R localiza a carga teste, que é no ponto onde eu estou tentando determinar a força. Tudo bem? Então, carga teste, sempre que eu estou testando. Aqui está ok. E aí aqui vai ter o vetor R menos R', que é o vetor que eu designo, porque eu sei que a força elétrica vai estar ao longo da direção do vetor que une as duas cargas. Cá está a força elétrica. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Isso aqui resumir a aula passada. Eu podia ter dado a aula passada em quanto tempo que eu falei até agora? 7 minutos e 50 segundos. Poderia ter feito a aula passada em 7 minutos e 50 segundos. Tudo da aula passada está ali. Alguma dúvida? Tranquilo? O R' localiza a carga teste. Não, fonte. Fonte. E a gente, olha só, Caleb, presta atenção. As cargas fontes, nós vamos considerá-las sempre como fixas. A carga teste, olha só o nome, teste, ela serve para eu ficar testando o valor da força causada pela carga fonte. Tudo bem? Certo? Então, lei de Coulomb. Metade do curso de eletrostática já foi. A outra metade eu acabo agora, que é o princípio da superposição. E agora as coisas lá de geometria analítica, de álgebra linear, fazem sentido. Princípio da superposição. O princípio da superposição é o seguinte, já que o Caleb falou aí de carga-fonte, quis dar uma sabichada, então vamos lá então, Caleb. Imagina o seguinte, o meu problema agora é o seguinte, eu tenho uma carga teste. Onde é que você quer que eu ponha a carga teste, senhor Caleb? Caleb, onde você quer que eu ponha a carga teste? Num. Muito boa a indicação. Vou pôr ele no 1. Não, vou escolher um lugar qualquer aqui. Vou colocar a carga teste aqui, ó. Pode ser aqui, cara? É o 1 aqui, tá? É o 1. Também a minha pergunta foi brava. Na lousa, né? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma carga fonte. De acordo? Vou colocar aqui uma carga fonte. Vou colocar a carga fonte azul. Eu vou querer colocar mais cargas fontes.
Então eu vou começar a colocar índices na carga fonte. Essa carga fonte, por ser a primeira em homenagem ao Caleb, eu vou chamar ela de Q1. Tudo bem? Então, gente, toda vez que eu for desenhar, eu acho que é mais fácil eu imaginar que está tudo carga de mesmo sinal, tá? Mas é válido para carga de outros sinais. A carga 1 vai interagir com a carguinha aqui, não vai? Vai produzir uma força que está ao longo da linha que une as duas cargas. Aí a questão é a seguinte: e se eu colocar uma segunda carga fonte? Se eu colocar uma segunda carga fonte, como que a carga teste vai responder à ação simultânea de duas cargas fontes? Essa que é a questão. Tá? De novo, as cargas fontes estão fixas. Eu fixo as duas cargas fontes. Tá? Por quê? Porque se eu considerar que elas não estão fixas, quando eu colocar uma e a outra aqui, elas vão embora. Tá? Tem até um princípio chamado princípio de Earnshaw, de que é impossível você conseguir um sistema estático apenas com cargas elétricas. Então, eu preciso considerar que elas estão fixas por algum outro processo, não necessariamente elétrico. Então, elas estão fixas. E aí eu venho aqui com a minha carga teste e vou colocando ela em várias posições para eu ver. Em particular, coloquei ela nessa posição aqui. E agora? Eu não posso fazer, tipo assim, pegar a carga 1, fazer a força que ela aplica em cima da carga teste. Vamos ver. Olha o que o Edgar está falando. O Edgar está falando assim: professor, eu já manjo de física 3. Eu já vi isso daí. Esquece que existe a carga 2. Certo? Analise exclusivamente a interação da carga fonte 1 com a carga teste. Então, a interação da carga fonte 1 com a carga teste vai produzir essa força elétrica aqui, que eu vou chamar de F1. Eu te interrompi, mas pode continuar. E aí, Edgar? Ela deu uma versão, depois eu pego, esqueço que a carga 1 existe, faço a interação Esqueço que a carga 1 existe. Tá. Olha o que o Edgar está contabilizando. O Edgar está contabilizando o seguinte: eu estou contabilizando a ação individual de cada uma das cargas fontes de maneira separada. Só que eu não tenho nada que me garanta, não tenho nada teórico que possa me garantir que o resultado total seria a soma das ações individuais. Tudo bem? O que eu vou ter que me garante? Resultado experimental. Então, através de resultados experimentais, o que se percebeu? O que o Coulomb percebeu? Que a natureza se comporta de uma maneira simples. Tá? De que maneira simples? Que é exatamente o que o Edgar falou. Que quando eu vou avaliar a força elétrica total recebida ou percebida ou sentida pela ação de várias cargas fontes, a carga teste, na realidade, ela não enxerga a quantidade de carga fonte. Ela enxerga apenas o resultado da ação conjunta. E o resultado da ação conjunta é simplesmente a soma das ações individuais. Só que por soma você tem que lembrar que aqui está se tratando de um vetor. Ok? Pode parecer meio óbvio que o resultado das ações conjuntas é igual à soma das ações individuais, mas no próprio dia a dia isso não funciona. Vamos imaginar que vocês vão se formar, vão virar engenheirões, tops, vão ter altos salários. Podemos imaginar isso? Pelo menos em sonho? Vocês querem a realidade? Quer a realidade? Já faz um cadastro no Uber? Vamos imaginar vida boa. Então presta atenção. Quando você vai imagina que você vai na concessionária, você vai comprar um carro. Que carro você gostaria de ter dinheiro para comprar quando você formar, Gabriel? X6. Um X6. Quanto você vai pagar mais ou menos? Pegar em 1 milhão e pouco. Vamos sonhar, mas... Não, mas só vou pagar, não tem nem agora. Não mais da carne. Tá, mas que seja, 1 milhão e pouco. Tá. E se... Não, vou arredondar, 700 mil para baixo.
Certo? Gabriel vai comprar um carro de 700 mil na concessionária. E se ele for comprar 2, quanto que ele vai pagar? 1.400.000, certeza? Não, vai gerar. Não, porque se você pegar 2 vai ter desconto. Então você já tem um exemplo assim, bem besta, mas um exemplo cotidiano de que a ação conjunta não é a soma das duas ações individuais. Tá certo? Matematicamente falando, isso daqui são as coisas que são estudadas lá na álgebra linear, por transformações lineares. Isso daqui, já eu vou entrar no detalhe sobre como que isso daqui vai simplificar a nossa vida. E é maravilhoso que a natureza se comporte dessa forma. Que a natureza se comporta de uma forma simples. Então, o resultado da ação conjunta das duas cargas fontes é simplesmente o que o Edgar falou. Eu pego a ação individual, ignorando a ação das outras, e simplesmente faço a soma. Só que eu tenho que ficar esperto que essa soma é uma soma vetorial. Então aqui está o vetor força resultante. Certo? E como é que é o vetor força resultante? Olha que simples, cara. Ele é simplesmente F1 mais F2. Isso não acontece em todos os ramos da física, na quântica, na relatividade. Você vai ter alguns exemplos de fenômenos que não satisfazem o princípio da superposição. Por sorte, em elétrica, grande maioria das coisas, ou pelo menos as coisas mais fáceis que vocês vão estudar, são aquelas que satisfazem o princípio de superposição. Por exemplo, vocês têm alguma aula de computação, alguma coisa relacionada à computação? Vamos me falando o nome da disciplina de computação. Introdução, que é em C, né? Tá. Digital, que é. Computação científica, micro. Computação científica, micro. Tem algum momento vocês têm alguma coisa com o nome linear? Tirando a álgebra linear? Não. Vocês não têm sistemas lineares, não tem nada? Álgebra analítica, álgebra linear. Não uma disciplina em si, mas dentro das disciplinas, algum conteúdo que utiliza. Controle lida muito com Controle linear, é verdade. Controle linear. Você sabe por que da onde vem o nome linear? Porque ele satisfaz o princípio de superposição. Porque ele advém de transformações lineares. Então, a hora que vocês forem fazer a disciplina de controle linear, tenta identificar onde é que está o princípio de superposição ali. Tá? Porque é isso, esse que é o significado. E é tudo isso que eu preciso. Só isso, aliás, é o que eu preciso para calcular, para fazer todos os cálculos necessários de eletrostática. Tudo bem? Esqueci de falar, comecei a falar e acabo me perdendo. Hoje eu já lanço 10 exercícios, nível de ensino médio, tá? De 10 a 15, para vocês fazerem lá no Moodle, de marcar X, tá bom? Quanto tempo? Eu deixo 5. Não, você tem até a semana que vem para fazer. Só que uma vez que você abrir os exercícios, você tem 5 horas. várias tentativas? Uma. É porque marca X, porque se eu coloco várias tentativas, vai testando até acertar. Tá? É só de marcar Se X. você abrir, você tem 5 horas. Então assim, estudem primeiro, estejam prontos, só abram na hora que for fazer. Mas vai ter até sexta-feira para entregar. Mas fala a matéria que está lá antes de abrir. Já, eu estou falando, mas eu sempre deixo escrito lá também. É lei de Coulomb. Lei de Coulomb é princípio de superposição. Tá certo? Tudo bem? E ele já te dá as respostas lá no seu teste? Sim. Não, ele dá o resultado, né? Não dá quanto você acertou? Não dá certinho. Você vai Nós só... temos desenvolvimento. Não, porque também tá doido para eu escrever o desenvolvimento. Mas aquilo que vocês empacarem, vocês podem mandar mensagem que eu ajudo. Tá bom? Certo? Não esquenta não dar meia-noite não. Tá bom? Tudo certo? Tudo certo, Caleb? Caleb, entendido? Deixa eu perguntar então, vamos ver se está entendido mesmo. E se ao invés de 2 fontes, eu tivesse 13, 14 fontes, mudaria alguma coisa? Em essência, não.
Mas ficaria um cálculo maior, né? Então a gente tem que começar a saber o seguinte. Então eu vou generalizar. Eu vou colocar aqui. Ó, aqui está a carga Q1. Aqui está a carga Q2. Vou colocar 4 carguinhas só para eu fazer bem devagarzinho. Enquanto eu estou indo devagar, vocês ainda podem ficar falando que eletromaga é fácil, né? Tudo bem? Vamos colocar a carga teste. Vou colocar a carga teste aqui, ó. Aqui está a carga teste. Certo? Por que eu estou falando isso? Que ó, esse desenho que eu coloquei aqui está bonitinho, está lindinho, está legalzinho, só que isso aqui não vai poder aparecer. O que está faltando aqui? Sistema de referência. Eu preciso, e essa vai ser para quem está fazendo Física 3, essa é uma das diferenças do eletromag aqui para a Física 3. Na Física 3, muitas vezes o argumento conceitual é suficiente. Aqui não. Aqui, além do argumento conceitual, você tem que apresentar sistema de referência. O que muda, Edgar, na prática para você? Na prática é o seguinte, se você resolver na Física 3 os exercícios utilizando esse mecanismo, o professor não pode reprovar. Se aqui você resolver utilizar os mecanismos da Física 3, que lá é muito mais argumento geométrico, tudo bem? Então agora, só que você tem uma liberdade. Você coloca o sistema de referência onde você quiser. Escolham aí onde vocês querem o sistema de referência. A teste lá no zero. Colocar a carga teste na origem do sistema de referência seria uma boa, né? Mas analisando um por um. Sim, né? Mas a carga teste não é. Ela não varia? Ah, bom comentário da Laura, né? Eu colocar a carga teste na origem do sistema de referência seria legal. Só que aí eu só vou conseguir um resultado. E a carga teste tem o nome de carga teste porque eu quero utilizá-la para quê? Para testar ela em várias posições. Então eu vou fazer o seguinte, para não dizer que eu só estou fazendo com a Laura. Pera, eu vou fazer primeiro do jeito que o Gabriel pediu, e aí depois eu faço do jeito que a Laura pediu, tudo bem? Então, vou começar colocando a carga teste na origem, e aí a gente vê qual é o problema, qual é a vantagem. Então aqui, ó, coloquei a carga teste na origem. Ó, X, Y, Z. E aí aqui agora quero calcular a força total recebida pela carga teste devido à ação dessas 4 cargas fontes. Tudo bem? Então aqui você vai ter a carga fonte Q1, vai aplicar uma força F1. Lembra, de novo, estou considerando que todo... Não vou considerar mais não. F2 F3 e F4. Só o desenho. Pelo desenho, fica claro para vocês que a carga Q e a carga Q2 são de natureza opostas? Fica claro ou não? A carga teste e a carga fonte Q2 têm naturezas opostas. Porque a carga teste está sendo atraída pela Q2, né? Certo? Ficou estranho. Porque o R, né? Não vai ter. Oi? Não vai ter o R, né? Entenderam a questão? Certo? Então assim, mas ainda dá para calcular. Se eu quiser calcular a força elétrica sobre a carga Q, é bem o que o Gabriel acabou de falar. Não dá para eu colocar uma força dependendo da posição R. Não dá. Porque eu estou fixando também a minha carga teste. Onde é que eu estou fixando a minha carga teste? Na origem. Porém, eu posso dizer que a força elétrica é igual
agora vai ficar mais comprido que esperança de pobre, hein? 4π ε0, carga teste, carga fonte Q1, só que tem uma parte que fica mais fácil. Eu vou fazer o desenho só da Q1 para eu ganhar tempo, tá? Dividido por quanto? Qual é? Qual é o significado de avilinha? É o vetor que localiza quem? A carga fonte. Mas eu estou calculando, ó, não coloquei Q1, então não pode ser uma avilinha qualquer. Deve ser uma avilinha com índice 1. Tudo bem? Então seria, vou pegar uma forcinha mundial, seria isso daqui. Só que agora eu não vou precisar localizar a carga teste, porque a carga teste está onde? Na origem. Então eu vou chamar isso aqui simplesmente de R com índice 1. Entendeu? Volta por quê? Por causa do que ele ensinou, veio de R. Porque ele está localizando qual carga? Aqui Q1. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a 2 já, aí eu acho que na 2 você vai entender a 1. Tá? Porque o que eu... Ó, vamos lembrar, o que diz a lei de Coulomb? Que a força... Ó, eu vou escrever a lei de Coulomb só para a interação entre a carga teste e a carga Q1. O que diz a lei de Coulomb? Que ela é diretamente proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Concorda? Que a distância entre as duas é R1. Só que ela diz que ela é na direção da linha que liga as duas cargas. Então ela é na direção R1 chapéu. Sim, R1 chapéu, módulo R1. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Ficou mais claro? Como é que ficaria agora a parte, agora a interação? Isso aqui é interação F1. Essa é a força F1. Ó, estou usando o princípio de superposição. O que eu preciso contabilizar agora? F2. Estão acompanhando? Mais. Gente, isso aqui é uma chatice ficar escrevendo. 1 sobre 4π ε0. Ó, de novo. Carga teste. O que mais? Q2. Agora eu não vou desenhar para não sobrecarregar desenho. Dividido por quem? Módulo do vetor R2 ao quadrado. Ficou claro porque aqui eu não estou colocando a linha ou vocês prefeririam que eu colocasse linha? Porque no caso, lá no caso ele fez soma de vetores, né? Isso. Porque aqui a carga teste está na origem. No caso ele não fez isso, só Né? da carga. Se ela está na origem, é como se o R fosse quanto? O R é o vetor que localiza a carga teste. 0. Tudo bem? Tudo bem? Pessoal, mas não daria sinal nesse sentido aí? Que Porque, sinal? tipo assim, a carga teste, aí nesse sentido aí, ela tá indo em direção à carga 2. Aí no outro ali você... Não sei. É assim, pela força que eu desenhei, ela está se afastando, né? Isso. E o que indicaria que ela está se afastando? Se o produto disso daqui for negativo, positivo, né? Não, negativo. O produto tem que ser negativo. Exato. E quando o produto é negativo, se as cargas tiverem sinais opostos. Certo? Tudo bem? Tudo bem mesmo? Certo? Então vamos lá. Ali está o vetor R1. O que mais que eu preciso? Ah, no R2, né? Módulo de R2 ao quadrado na direção do versor R2. Ô, gente, eu estou na preguiça danada, né? Não preciso fazer R3 e R4, certo? Tudo bem? Tudo bem ou não? Fácil, Edgar? Muito fácil. Vamos deixar um negócio mais bonito? Vamos deixar um negócio mais bonito? Faz um favor para mim. Dá uma olhada nisso. Imagina que aqui também tem o R3 e ali também existe o R4.
Tá? Imaginaram que ali também existe o R3 e o R4? Se existe também o R3 e o R4, Vamos colocar em evidência. dê uma olhada, tem coisa que dá para colocar em evidência, né? Aliás, tem coisas que se repetem, né? Digam para mim o que se repete. A constante e a carga. Teste e a carga. Opa! A carga teste. Ó, vou colocar o que se repete. 4π ε0 vezes quem? Carga teste. A carga fonte se repete? Não. Não. Então vou colocar um índice I nela aqui. Porque a carga fonte pode ser o quê? Q1, Q2, Q3, Q4. Não se repete, mas tem um padrão. Dividido módulo do R com índice I ao quadrado na direção do versor RI. É aquele padrão que está se repetindo, certo? Certo? Então, agora que eu ficar escrevendo tudo isso, eu posso dizer que eu estou somando tudo aquilo. E aquele índice I, ele é um indicador do que está sendo somado. Então está somando. Qual que é o primeiro valor de I que aparece? Qual que é o último que aparece? 4. Não, nesse caso aqui. Certo? Então aqui está indicando o seguinte, ó, você vai somar tudo isso com I começando em 1 e terminando em 4. Tudo bem, Ricardo? Percebeu? Então aquilo ali, gente, é como se fosse um computadorzinho. Isso daqui ele está te dando um comando. Ele está te dando um comando seguinte, ó. Você vai copiar isso daqui 4 vezes. Onde não tem índice, você copia do jeito que está. Então vai ficar, ó, 1 sobre 4π y0 Q. Bom, agora tem vezes Q1 por modo de R1 quadrado na direção do versor R1. Mais. Opa, começou no 1. Vai para o 2. Copia tudo isso com 2. Mais. Com 3. Mais. Para com 4. Tudo bem? Deixa eu falar um negócio que o Edgar chamou a atenção e ele está mais correto do que eu. Do jeito que eu fiz aqui, porque do jeito que eu fiz aqui, olha só, olha para a interação entre essas duas. Olharam para essa interação? Eu até que mesmo o material não está errado. Elas têm carga de mesmo sinal ou de sinal oposto? Mesmo sinal, que está se afastando, certo? E se elas têm carga de mesmo sinal, esse produto vai dar o quê? Positivo. Esse produto dá positivo. Só que o versor R1 está para cá, né? O que eu quero chamar a atenção? Que o meu versor está dando o sentido oposto da força. Tudo bem? Se o meu versor está no sentido oposto da força, então isso aqui não está referindo o que está ali. Cadê o erro? Eu acho que eu cometi esse erro no material, senão o Edgar me chamar a atenção. Cadê o erro? Mas quando a gente substituir o valor das cargas, a gente vai chegar num negativo. E não é o que o desenho está mostrando. O que acontece é o seguinte: escrito nessa forma, eu estou calculando a força sobre a carga Q1. Entenderam? Porque quem é o vetor R1? Quem é o vetor R1? É o vetor que localiza a carga fonte partindo da carga teste. Então eu estou calculando a força em quem? Na carga, perdão, estou calculando a força na carga fonte. Essa forma me permite calcular a força em quem? Na carga fonte. E eu quero na carga. E eu quero na carga teste. Então o vetor R1, para isso aqui ser verdadeiro, ele tem que ser assim. Se o Edgar não me chama atenção, vocês vão ver que o material está errado, eu vou ter que trocar. Entenderam? Entenderam? Porque eu quero a força na carga teste. Do jeito que está aquela equação, ela está na carga fonte. Vou explicar de novo, Caleb.
Não aparece o vetor R1? O vetor R1 localiza quem? Ele localiza a carga que eu estou analisando a força. Certo? Só eu pensei na hora que começou aqui, mas não sei se tá certo. Como tem menos ali na fórmula inicial, e o R é zero, porque a carga que... muito melhor, pode ser. Continuar um menos. Sim. Aqui não muda nada, porque a a posição aqui é zero, ficaria menos zero. Que é por isso que eu inverti isso não. Seria outra forma. Se forma. eu colocar um menos ali, pode deixar desenhado. Pode deixar desenhado. Pode também. No que agora tá certo, com esse desenho. Com esse desenho agora tá certo. Certo? Tudo bem? Que é o que eu vou fazer na hora de trocar o... Vocês não sabem, a hora que vocês veem o material que eu escrevi, vocês dá tudo juntinho. Cada ilustração que eu faço é no mínimo 1 hora para fazer cada ilustraçãozinha daquela. Tá? Então eu vou ter que trocar o desenho aqui. E se não é o Edgar falar, eu... Na hora que está escrevendo. Tudo bem? O chapéu continua nessa mesma direção? O chapéu muda, né? O chapéu muda. O chapéu, ele tem que acompanhar o vetor R1, né? Tudo bem? Estamos juntos? Certinho? Mas tudo isso foi culpa, todo esse erro, obviamente não é culpa minha, todo esse erro é culpa do Gabriel, porque o Gabriel escolheu um sistema que aparentemente era mais fácil, e realmente ele dá uma formulinha mais fácil, só que ele não é capaz de generalizar. Por exemplo, se eu trocar o sistema, com certeza eu não vou errar. Vou pegar um sistema mais geral. Pegar um sistema de referência mais geral. Ó, cá está a carga teste, que é onde eu quero calcular a força. Lembra, eu quero calcular a força na carga teste. Tá bom? Vou colocar aqui. Eu vou fazer o desenho só de uma carga fonte, porque para eu não sobrecarregar, tudo bem? E vou colocar um sistema de referência aqui. Cá está o meu lindo sistema de referência. X, Y, Z. Então vamos lá. Agora, com esse sistema de referência, fica mais bonito as coisas. Esse vai ser o meu R. Agora eu preciso de novo colocar o linha. Tudo bem? Porque está localizando carga fonte. Então eu vou colocar R1 linha, porque ele está localizando a primeira carga fonte. E vou colocar o R que localiza a carga teste. Aqui, só para que essa discussão levantada pelo Edgar tome de novo. Eu quero calcular a força sobre quem? Sobre a carga teste. Para eu calcular a força sobre a carga teste, eu preciso do vetor que localiza quem? A carga teste. Então eu preciso localizar a carga teste partindo da carga fonte. Tudo bem? Quem é aquele vetor? R menos R1 com índice linha. Tudo bem? Então, R menos R1 índice linha. Certo aí, Caleb? Tudo acompanhando? Pedro? Você está quietinho aí, tá tranquilo? Não, estou perguntando se você está entendendo. Não estou duvidando, não. Tudo ok? Então vamos escrever aqui como é que seria a força agora dependendo de R. Agora eu preciso da intuição de vocês. Se a intuição não estiver boa, vocês me falem, que aí eu faço tudo passo a passo. Vamos lá. Aqui eu coloquei 1, mas seria até mais bonitinho eu colocar o índice I já, né? Porque vai ficar localizando todas as cargas testes, né? Quem é que vai aparecer? Qual vai ser o padrão? 1 sobre 4. 1 sobre 4 π0. Esse
Está sempre aí nas paradas de sucesso. 1 sobre 4π ε0. Vezes quem? Carga teste vezes a iésima carga fonte. Então, carga teste vezes QI. Certo? Carga teste. QI. Só que agora, sobre quanto? Módulo de R menos R', R com índice I' ao cubo, certo? Bem, módulo de R menos R com índice I' ao cubo na direção vetor R menos R com índice I'. De acordo? Esse vai ser o padrão. Só que aquilo ali, do jeito que está, dá força na carga teste aplicada pela iésima carga fonte. Eu preciso somar tudo. Como é que eu digo que eu vou somar tudo? Passa no somatório. Quanto que você quer somar aí, ô Karine? Fala pelo baixo, pelo amor de Deus. 2. Gente, quem falou por baixo? É, Você acha que vocês vão resolver alguma conta dela? Para que não vai diferença se eu colocar 1 ou se eu colocar 1 milhão? Você imaginou? Imagina você calculando cada um milhão. É 1 milhão, você vai calculando. Essa é a calculadora. Colocar TN. Colocar TN. Certinho? Acabou. Acabou o curso, acabou a eletrostática. A eletrostática acaba aqui. Gente, alguém me diz, por que eu posso colocar aquele somatório? Sensacional. Sensacional. Então, olha só. Aqui dentro está a lei de Coulomb. E aqui? Princípio de superposição. Então, acabou a eletrostática. Por que vocês acham que a eletromagnética é tão difícil? Fazer exercício. A gente tem que pontuar as cargas e pegando. Opa! Aí, ô Gabriel, você pode não ser bom para te aprovar na matéria, mas para fazer pergunta você tá bom. Cara, o questionamento dele está perfeito. Aliás, deixa eu até contar um negócio para vocês. É mais isso que eu avalio, viu? A capacidade de fazer questionamentos. Eu acho que isso que é o mais importante. Porque, vamos ser sinceros, a hora que vocês formarem, for trabalhar, vocês vão lembrar de alguma coisa aqui? Não. Não. Então, para que a gente tem essa disciplina se você não vai lembrar de nada? Mas você vai lembrar de Você vai, porque as disciplinas são para você aprender a raciocinar e aprender a ler os materiais. Você vai pegar um relatório, pegar alguma coisa, você tem que ser capaz de entender. E mesmo que esse relatório não tenha nada a ver com eletromagnetismo, todo o conhecimento que você adquiriu, toda a sua habilidade de raciocínio envolvida em eletromagnetismo vai ser utilizada lá também. Ok? Então, eu valorizo bastante isso, viu, Gabriel? E o Gabriel, cara, ele foi num ponto sensacional. Isso daqui tá muito bonito. Bonito! Não tá. Só que isso daqui tá naquele estilo que você coloca no seu caderno e quando vem os parentes em casa, você larga o caderno aberto e você parecer inteligente pra caramba. Meu pai adora. Eu estava aqui pensando, a primeira vez que eu vi somatório na vida, tipo, pra mim era impossível entender. E o jeito que você explicou que se os professores lá no ensino médio do terceiro ano explicassem o somatório desse jeito. Rapaz, se você já viu o somatório terceiro do médio, você fez ensino médio top pra caramba. Fiz uma corrobinha. Mas aí eu falo assim, Não, se eles explicassem desse jeito, resolveria a vida da Não pessoa. vou mexer no meu ego, mas vamos lá. Será que é porque eles explicavam mal ou porque você hoje tem mais maturidade para compreender? Não sei. Não, acho que ele explicava realmente que você falar do índice que está embaixo, que é tantas vezes, sei lá, ele explica assim, o I vai ser quantas vezes tem, ou pode ser isso, assim. Mas olha só o que o Gabriel falou, que interessante. Isso daqui só é válido numa situação, num tipo de situação. Qual que é a situação que isso aqui é válido? Em que as cargas envolvidas são pontuais. Agora, vamos imaginar a seguinte situação.
Estamos considerando as dimensões da sala, tá? Isso aqui pode ser uma carga pontual? Pode? Essa aqui é a minha carga teste. Isso aqui pode ser carga pontual? Não. Com as dimensões da sala. Você consegue localizar ela, me dar a localização precisa? A gente está falando de, sei lá, um volume. Do quê? A gente está falando de volume em metros e a gente está trabalhando talvez com centímetros, não? Não. Tudo bem, volume metro centímetro. Mas você consegue perceber que isso aqui tem dimensões. Entendeu? Uma vez que você consegue perceber que isso aqui tem dimensões, já não dá mais para ser tratado como pontual. Ou mais ainda, comparada a distância entre eles. É pontual? Não. Isso aqui pode até ser. Isso aqui não. Imagina que isso aqui é carga teste, isso aqui é carga fonte. Dá para usar aquela forma? Não dá. Não dá. Certo? Ou seja, tudo que eu fiz até agora serve para nada. Só serve para carga pontual e a maioria dos casos não existe carga pontual. Como que nós vamos resolver esse problema? Então nós temos que entender o caso de distribuição contínua de cargas. Quando a gente fala em carga pontual, quando eu falo em carga pontual, eu quero dizer o seguinte: eu consigo separar de maneira precisa uma carga da outra. Entre uma carga e outra aqui, ó, tem um espaço vazio. Tá? Você está aqui em cima da carga. Se você andar um cagagésimo para cá, já não tem mais carga. Já está vazio. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Olha, eu comprei um microfone de lapela. Vamos ver. Chega sábado. Vamos ver se ele fica bom. Que tá uma luta achar um microfone para esse aqui, viu? Até achei um, R$600. Usa o microfone Eu- do lado. É. O Silvio Santos, amado. Deve ser engraçado. Isso porque eu estou contando, vocês vão assistir. Cara, vocês não sabem o trampo que dá, o tempo que eu fico para postar essas aulas no YouTube. Não, você postar e largar lá não dá nada. O problema é dividir em capítulo. Não, editar eu nem edito. Dividir as partes. Dividir as partes. Só que assim, eu estou colocando uma capa. Você não coloca a variação da apostila? Overleaf. Tudo no overleaf. Então vamos lá. Distribuição contínua. Distribuição contínua. Que horas, fazendo favor? Nossa, foi só 40 minutos de aula. Eu não vou conseguir ficar mais tarde. Até mais tarde. Até que hora vocês conseguem ficar hoje? Não, eu consigo ficar só até Agora. eu não programei. Putz, Mas você eu vai, assisto no YouTube. você vai perder a melhor parte. Mas depois eu Olha lá. assisto. Vamos imaginar. Olha, vou começar com um exemplo. Exemplo. Lá no Moodle eu deixei um link para o meu Instagram, tá? Não é um Instagram pessoal, que eu vou começar a movimentar ele, inclusive com videozinhos de resolução de exercício. Eu posso ser bem sincero, qual é o meu motivo desse Instagram? Todos esses materiais que eu escrevo eu pretendo publicar como um livro. E aí eu preciso convencer a editora a não pagar. Então, se eu tiver bastante seguidor no Instagram e ele estiver bem ativo, falo que são possíveis compradores. Meus alunos com certeza não vão comprar, mas vai, galera, vamos ver agora, galera. Desenho aqui uma simples circunferência. Vamos ver se está bom para escolher. Quero colocar a carga teste. Onde é que eu ponho a carga teste? Num lugar bem legal. Na origem. Agora você escolheu legal, cara. Está aprendendo a escolher localizar. Aqui está a carga teste. Caleb, você escolhe. Você quer uma distribuição contínua ou você quer uma distribuição discreta? Contínua? Então eu vou começar discreta. Certo? O que seria uma distribuição discreta, Caleb? Aqui tem a carga Q1.
Qualquer proximidade da carga Q1 vai estar vazio. Vou ter um espaço vazio entre elas. Traduzindo, eu consigo separar exatamente aqui. 5, 6, vamos colocar aqui que eu já tenho certo? Eu só desenhei aquela circunferência para eu conseguir colocar as carguinhas ali. Então, está claro que aquilo ali é uma distribuição discreta? Outra maneira de eu colocar uma distribuição discreta é justamente que eu consigo contabilizar, né? Quantas carguinhas tem? 7. Agora a questão é o seguinte. Tchau, tchau. Vamos atender o nosso amiguinho Caleb. Vamos atender o Caleb. Agora a distribuição não é mais discreta. A distribuição agora é contínua. Empurra. A distribuição é contínua. Pergunta. Aquela fórmula que eu coloquei daria? Me dê motivos porque aquela equação não funcionaria. Primeiro, o motivo principal é que se a distribuição é contínua, eu não consigo localizar as cargas. Até consigo localizar a carga teste. Certo? Só que eu não consigo localizar a carga fonte. Tudo bem? E aí? Nem contabilizar. Aí fica, olha só, eu não consigo localizar e eu não consigo contabilizar. Aí é só contabilizar, né? Quanto de carga fonte tem e não conseguiria pôr naquele somatório. Então, como é que eu resolvo o problema? Porque para mim também é claro que eu estou pegando isso daqui como exemplo. Para mim também é claro que isso daqui aplica uma força. Imagine que aqui a carga total aqui eu consiga medir e ela seja uma carga total Q. Como que eu poderia fazer? Pegar um pedacinho daqui. O que é integral? Não existe pegar pedacinhos daqui. É infinitesimal. Não existe isso. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Esses termos são incorporados por físicos, só que esses termos, pedacinho de quê, infinitesimal, cara, eles já morreram lá no século XVIII. Quando Leibniz começa a inventar o cálculo diferencial integral, ele foi inventado simultaneamente pelo Leibniz e pelo Newton. Quando Leibniz começa a inventar o cálculo diferencial, ele fala que a derivada era uma divisão entre dois números pequenos. Só que aí tem um problema. O que é um número pequeno? Ele fala que são números infinitamente pequenos. E aí você pensa, quanto que dá um número infinitamente pequeno dividido por outro número infinitamente pequeno? Pode dar 1. Pode dar um número infinitamente grande e pode dar um número infinitamente pequeno. E aí o Leibniz chamava isso de infinitésimo. Então vocês percebem que esses termos, eles não têm uma precisão matemática? Então esquece, não existe isso. Certo? Só que em física, na faculdade, essas coisas, a gente vai levando, carregando essa nomenclatura e acaba reproduzindo. Tá? E apesar de dar uma intuição até bacana. Tá certo? Então eu vou explicar o que a gente faz e da onde que vem essa ideia. Vou imaginar que tem um sistema de referência aqui, tá? Eu vou explicar em cima desse daqui mesmo. O que a gente faz? Eu sei calcular se a distribuição fosse discreta. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar aproximar aquilo ali para uma distribuição discreta. Como que eu vou tentar aproximar? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar, aqui tem a carga total Qzão. Eu vou dividir ela aqui, ó. Vou pegar esse pequeno pedacinho. Esse aqui eu vou chamar de delta Q1. Por que delta? Porque ele é um pedaço da carga total. Olhando aí, do jeito que está aqui, isso daqui pode ser considerado discreto? Ainda não. Mas eu posso dizer que ele é aproximadamente discreto?
Posso? Então, aquilo ali aproximadamente escreve. Então, para aquele pequeno pedaço, eu posso calcular aproximadamente a interação desse pequeno pedaço com a interação aqui. Só para esse pequeno pedaço. De acordo? Então, eu vou escrever a força elétrica para aquele pequeno pedaço. Eu vou escrever 1 sobre 4π F0 carga teste aquele pequeno pedaço dividido por R menos R1 linha, módulo, né? Ao cubo na direção de R menos R1 linha. Bem? Para aquele pedaço, o que vocês estão sentindo falta aí? O que eu não coloquei? O que vocês estão sentindo falta? Não, coloquei, na direção R não é R1 linha. Não, que somatório, eu estou pegando de um. Tem todas as cargas, né? Vocês não estão sentindo falta do sinal de igual? Você está vendo como é que aluno gosta de complicar as coisas? Por quê? Porque não é igual. Não é igual. Eu vou colocar um aproximadamente. Da onde vem essa aproximação? É aproximadamente porque aquele pedacinho ali não é pontual. Tudo bem? Essa aproximação está boa, está mais ou menos, está ruim? O que vocês acham? Está mais ou menos. Está ótimo. Como é que eu deixaria aquela aproximação melhor? Não. Esquece que eu não falando de integral ainda, você nem sabe o que é integral. Pensa no problema que nós estamos aqui. Deixando ela pequena. Deixando ela menor. Porque quanto menor ela for, quanto menor for esse pedacinho, fecha ela e põe ela. Rapaz, deve uma coisa ó, como é que eu torno melhor? Tá acompanhando, cara? Se eu diminuir ela, ainda vai ser uma aproximação. Só que a aproximação fica melhor. Todo mundo entendeu? Mas aí eu calculei. Só que aí, peraí, só que você vai falar o seguinte, professor, mas você precisa da força total. Aquilo ali está calculando só daquele pedacinho, sem problema. Eu pego um outro aqui. Esse aqui é o meu delta F2. Certo? Pego um outro aqui. Esse rosinho é meu delta aqui, 3. Entenderam? Eu vou pegando um monte de pedacinhos e fecho toda a circunferência. Toda a semicircunferência. Todo mundo de acordo? E aí eu somo tudo. E aí aqui agora, ao invés de ser índice 1, isso daqui se torna índice I, isso se torna índice I, somatório com I indo de 1 até N. N, de modo que eu pegue uma quantidade de pedacinhos que seja suficiente para fechar a semicircunferência. Eu não posso integrar. Todo mundo está entendendo? Olha o olho. Calma. Calma. Você está integrando. Calma. Assim, eu não quero falar em integral ainda, porque eu quero que vocês entendam o que é uma integral para além da fala, eu não posso integrar. Tudo bem? Então, entenderam o que eu estou fazendo? Entenderam o que eu estou fazendo? Eu estou pegando pequenos pedacinhos, só que cada esse pequeno pedacinho eu posso utilizar a lei de Coulomb de maneira aproximada, e aí eu somo tudo. Mas é vácuo? Aproximadamente sim. Só que aí vamos fazer o seguinte: sei o Edgar tão doido para falar de integrar, vamos fazer uma disputa. Vamos fazer uma disputa que eu coloco na prova, que é para você fazer desse jeito aqui. Tudo bem? Desse jeito. Via somatória. Você consegue fazer isso, dividindo em pequenos pedacinhos. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda? Você consegue.
Só que aquele que me der a aproximação mais precisa, aprova. Vai ficar aqui o dia inteiro fazendo isso. Não. Vocês não conhecem um ou outro. Vocês não vão ter contato com o outro. Você não precisa ficar aqui. Sai da sala enquanto o outro não está ali. Não, você sabe quantos os outros fez. Você fica somando. Por exemplo, esqueci, Matheus, né? Matheus, você tem que passar na disciplina. Só vai passar as três melhores aproximações. Em quantas partes você dividiria isso? 1 milhão de partes. Você vai estar aqui Vai ficar aqui um ano. e vai fazer 1 milhão de partes. Não, é melhor esperar e fazer a matéria com outro professor. Assim. Vai fazer 1 milhão de somatórios, pelo amor. Não, você vai fazer 10 partes. 10 partes. Aí surge um burburinho aqui, Karine, que o Matheus dividiu em 10 partes. O que você faz automaticamente? Vou dobrar o 20. Vai fazer em 20? Vai melhorar a aproximação? Vai. Aí, Caleb, você escutou o que ela falou. Quantas partes você vai fazer? Você vai dividir em 180 partes. Cara, eu faria 21 que já garanti. Eu faria 21. Ela já tô Vai apatentar, eu falei que é a minha. Ela vai apatentar, eu falei 20, então eu falei. Mas assim, mas qualquer forma, mas aí o Edgar, você escutou que o Caleb fez 180. Ou seja, era melhor você não ter escutado. Você tem 6 ainda. Eu deixava quieto já. Chegou Parabéns. Ele falou que era primeiro, então. Traduzindo, enquanto mais pedacinhos eu dividir, melhor fica a minha aproximação. De acordo? Certo? Então, quanto mais pedacinhos eu dividir, só que aí tem um detalhe, né? Tem um detalhe muito interessante, que quanto mais pedacinhos eu dividir, o que acontece com o tamanho de cada pedacinho delta Q? Fica menor. Fica menor. Agora, imagina, eu não quero uma aproximação, eu quero uma igualdade. Para que a aproximação vire uma igualdade, em quantos pedaços que eu tenho que dividir? Quantos? Quanto mais eu divido, melhor fica a aproximação. Mas eu não quero uma aproximação, eu quero uma igualdade. Para ser uma igualdade, quantos pedacinhos eu tenho que dividir? Quantos? Infinitos. Cara, 1 milhão que o Matheus já proporciona não vai dar. Tem como fazer infinitos? Não. Não tem como se fazer. Só que agora, assim, na prática, o que os computadores fazem é isso. O que o computador faz? Ele não faz infinitos. Porque à medida que você vai dividindo, você vai conseguindo aproximações que estão muito boas já. Então você escolhe um erro, você trava aquele e põe para fazer o tanto que está dentro do seu limite de erro. Só que tem um detalhe, matematicamente, eu não consigo dividir em infinitas partes, mas matematicamente eu consigo saber o resultado que eu obteria se eu dividisse em infinitas partes, porque existe um conceito matemático que me permite isso. Qual é o nome desse conceito? Limite. O conceito é o conceito de limite. Então, se eu quiser transformar isso aqui numa igualdade, olha aqui, ó. Para mim é mais fácil para vocês. Olha só. Eu vou ter que pegar esse somatório e fazer o limite acontecendo que quando o número de partinhas fica muito, muito grande. Ou seja, quando o número de partes vai para infinito. O Matheus falou o nome disso lá. Certo? Isso agora se tornou o valor da força. Certo? Então, se você quiser calcular o valor exato da força, é fácil. Pega, aqui eu peguei o semicírculo, né? Mas pode ser qualquer outra coisa. Divide em n partes. Dividiu em n partes, calcula a lei de Coulomb para cada uma dessas partes. Você vai obter uma expressão. Passa o limite quando n tende a infinito. Pronto. Agora sim.
Esse limite aqui, ó, recebe o nome. Esse limite se chama integral. Então, toda vez que você está resolvendo uma integral, você não percebe, mas o que você está resolvendo é esse limite aqui. Resolver qualquer integral é resolver um limite com uma soma contendo infinitas parcelas. Tudo bem? E é muito grande escrever isso daqui. É muito grande. Então, eu vou resumir isso daqui. Tá vendo que aqui tem uma soma? Tá? Então eu vou trocar essa soma por um outro símbolo. Talvez um S. Ó. A Karen chegou a brilhar o olho. Oi? A Karen chegou a brilhar o olho. É um S? Aquilo ali é um S? Bom, mas o que é que eu estou somando? As minhas parcelas são 1 sobre 4π y0 vezes. Eu vou colocar o Qzinho aqui. Estou mudando a ordem, tá? Ó, peguei o Qzinho e coloquei aqui. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Vezes. Vou colocar o vetor primeiro. R menos R'. Olha que interessante. Quando eu caio para essa nova notação, eu não preciso mais colocar o índice I. Tenta raciocinar comigo. Por que eu não preciso mais colocar o índice I? O que o índice I indicava? A localização de uma determinada carga-fonte que era discreta. Como agora eu não consigo separar a carga-fonte Q1, Q2, Q3, Q4, não faz sentido eu colocar índice I. Tudo bem? Dividido pelo módulo de R menos R' ao cubo. Deixei esse terminho aqui por último, porque ele é o principal. O que esse aqui, ó, a carga-fonte. O que acontece? Eu não coloquei ali limite, né? Eu vou colocar o limite ali de uma outra forma. O que acontece à medida que o N cresce muito? Isso daqui fica muito pequeno. Como isso daqui fica muito pequeno, eu vou indicar, não sei se vocês sabem, mas o delta, ele é a letra D em grego, é um D maiúsculo. Para indicar que isso aqui ficou muito pequeno, eu vou trocar por um D minúsculo. Certo? Então troquei pelo D minúsculo. Daqui. Pronto. Isso é o significado. Então, esquece o diferencial. Ah, peguei um infinitésimo de carga. Não tem jeito de pegar um infinitésimo de carga, gente. Isso não existe. Na prática, o que você faz? Você pega um pedacinho de carga, pega um monte de pedacinho de carga e passa um limite quando N tende a infinito. Quando você passa esse limite, cada pedacinho de carga vai ficando cada vez menor. Tudo bem? Tudo bem? Só que tem um detalhe, carinho, por isso que eu evitei tanto de você e o Edgar falar integral. O que é isso aqui? Isso daqui é simplesmente uma notação mais compacta para isso. Você não sabe resolver isso aqui. E não tem como saber resolver isso aqui. Por quê? Quando eu olho para isso, eu estou com uma notação compacta disso aqui. E esse resultado depende de quem? Aqui está indicando, em termos matemáticos, isso daqui está indicando que a sua variável de integração é o Qzão. Só que se você observar, não tem Qzão aqui. Vocês perceberam? Certo? Então, teoricamente, um é desavisado, olha, aqui não tem Q, isso aqui é constante, sai para fora. E acabou o problema. Tá? Não é? Então eu tenho que saber como se comporta aquele daqui. Eu não sei. Eu ainda não sei como ele se comporta. Dependendo da maneira que ele se comporta, a integral vai assumir a forma. Por exemplo, para esse caso, a carga Qzão está distribuída ao longo de que tipo de espaço? Semicírculo que é de uma dimensão, duas ou três? Uma.
uma linha. Ou seja, ali ele está distribuído ao longo de uma linha. Então, se o dq tivesse distribuído ao longo de uma linha, isso daqui vai ser uma integral de linha. E se a carga tivesse distribuída ao longo de uma área? Isso daqui vai ser uma integral de superfície. Como também pode ser uma integral de volume. Olha o cálculo 4. Não. O BO já está na integral de linha. Porque vocês estão confundindo integral de linha com aquela integral que você aprende em cálculo 2. Não é. O BO já está na integral de linha. Por exemplo, você não conseguiria resolver esse. Entendeu? Porque o que acontece? O que acontece com integral de linha? Aquela integral que você aprende lá, que você acha uma antiderivada, ela é uma integral de linha. Só que a linha tem que ser obrigatoriamente uma linha reta. Então a única integral que você sabe resolver por enquanto aqui é se a carga estiver distribuída ao longo de uma linha reta. Tudo bem? Então a gente tem que avaliar, caso por caso, como é que a gente vai resolver essa integral. Vai ser caso a caso. Tudo certo? Que horas agora? Deixa eu ver quanto tempo deu. Eu não vou continuar, porque eu vou dar um tempinho para vocês. Leiam o material. Não preocupem, viu, Laura, você que está vendo aí, não preocupem em resolver exercício. No máximo, na lida do material, dá uma lida no exercício resolvido. Semana que vem, eu acho que eu dediquei a semana inteira só para resolução de exercício. Aí eu vou discutir essas integrais. Vou resolver o problema com integral de linha, vou resolver o problema com integral de superfície, vou resolver o problema com integral de volume. Aí cai no fio finito. Você recomenda que a gente lê. Porque você só assim, tem a próxima parte aula, da né? lição, Você recomenda a gente revisar. Assim, se você entender tudo detalhadinho, talvez reassistir as 3 aulas, assim, eu recomendo que vocês leiam uma parte da aula. É porque eu coloquei umas coisinhas a mais que eu estava pensando em dar hoje, só que eu acho que fica muito extenso, até que eu comecei a aula muito tarde. Eu recomendo vocês, leiam o material até hoje, até a aula de hoje, tá? Depois eu até mostro aqui até onde vai. E vá entenda bem a parte teórica e faça os exercícios do mundo. Aí, se você se sentir à vontade, então, aí você vai aprofundando outras coisas. O do mundo é até Não, superposição, não é só princípio de superposição. Eles são exercícios teóricos ou tem prática? Tem resolução de exercício? Não, o de resolução não vai. No mundo, fala. Sim, não vai usar essa integral ainda não. Porque assim, ó, até agora isso daqui para vocês, eu não ensinei a resolver nada. Certo? Até agora eu mostrei a parte teórica, que é que eu quero que vocês entendam. Oi? Vai ter por que cobrar. Não agora. Certo? Tudo bem? uma pergunta eu acho constante. Tipo assim, ele colocou ela na origem. Então o R seria 0. Opa! Não coloquei na origem. Cadê o sistema de referência? Eu coloquei ela no centro e ela sempre de referência. Se nós colocasse na origem, o R seria 0. E aí o R' não é o M do círculo, não seria. Aí você ia achar o F de 0. Você não ia achar. Porque o que eu quero? Que a carga teste me permita testar onde que eu vou rodar. Então eu nunca vou entender ela como fixa na origem. A menos que o exercício, no caso, pergunte qual o valor da força na origem. E não é o caso. Entendeu? O valor você quer chegar numa equação do valor geral, né? Exato. Você pode só simplificar aqui. Tudo bem? Perfeito? Então, tchau. Até.